O Manual da Palavra responde: o que é a Trindade? Já vou dar um spoiler, vídeo polêmico começando nesse momento. Quando nós falamos de Trindade, vamos entender primeiro o conceito que foi construído em torno dessa palavra. O conceito seriam 3 deuses em um só. Esse é o conceito da palavra Trindade. À luz da Bíblia, este conceito se consolida? A resposta é não. E eu vou explicar para você o porquê. Porque o conceito com que é propagado de 3 deuses distintos entre si, autônomos entre si, independentes entre si, mas que agem como se fosse um só, a Bíblia não consolida desta forma. Vamos entender algumas coisas. A Bíblia fala no conceito de Deus se manifestando em 3 formas. Como que seriam isso? Jesus chama Deus de Pai e várias as vezes Jesus fala que a vontade dele está sujeita do Pai, que o Pai criou todas as coisas, que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o próprio Jesus. Ele fala que o Pai sabe todas as coisas, que o Pai é bom, que o Pai o criou, que o Pai o ama, que o Pai faz todas essas coisas. Então, Jesus, ele cria essa distinção quando ele fala a respeito de Deus na figura do Pai. Agora, quando ele fala a respeito do Pai, ele também deixa claro uma situação, que existe o Espírito de Deus. Quando ele fala do Espírito de Deus, ele deixa claro que o Espírito de Deus manifesta a sua vontade, que o Espírito de Deus ele age diretamente no ser humano, que o Espírito de Deus habita no ser humano, por isso que é dito que nosso corpo é templo deste Espírito de Deus. Ele deixa bem claro que é o Espírito de Deus que nos convence, que nos constrange, e o meio pelo qual Deus habita e se comunica conosco, o Espírito Santo. Ele chama, inclusive, de Consolador. Ele deixa bem claro que a ação do Espírito Santo diretamente no ser humano se daria após a morte dele, que Deus enviaria o teu Santo Espírito, lembrar das coisas que Cristo fez, para nos consolar, para nos constranger, e ele chama ele de Consolador. E aí nós observamos que o Espírito Santo e o Espírito e Deus Pai, eles praticamente são unânimes da maneira com que Cristo o identifica, como se realmente os dois compusessem um. Sendo o Espírito Santo a maneira com que Deus se manifesta entre os homens. Agora, é curioso porque Cristo ele também fala deste conceito de distinção entre essas pessoas identificadas na Bíblia, quando ele fala, por exemplo, da blasfêmia. Ele deixa bem claro que a blasfêmia contra o Filho, que seria o próprio Cristo, isso seria perdoado aos homens. A blasfêmia contra o Espírito de Deus não seria. Mas e blasfêmia contra o Pai? É curioso porque ele não fala, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito que faz referência a Deus. Se nós tivéssemos que falar dessa questão de união, obviamente a Bíblia deixa claro, o Espírito Santo, a Bíblia identifica como o Espírito de Deus, o Espírito de Deus Pai. Esse Espírito que atua em nós vem proveniente de Deus. Falamos sobre Deus Pai, sobre os conceitos que a Bíblia traz, do Espírito Santo, o conceito com que a Bíblia traz. Agora vamos falar de Cristo. Quando você vai para o Evangelho de João, eu acho fantástico, porque é uma das mais claras identificações de Cristo já nos primeiros versos. A Bíblia ela vai identificar, primeiro, utilizando aqui umas palavras de Paulo antes de eu vou pegar pelo menos algumas referências, porque o intuito desse vídeo é ele ser curto e objetivo, ser apenas a introdução de um estudo que você certamente fará. A Bíblia fala que Jesus é o
primogênito de Deus, ou seja, ele é o primogênito da criação, ou seja, de tudo aquilo que Deus criou, ele foi o primeiro. Paulo também fala que Jesus é o unigênito de Deus, ou seja, o único que na sua formação veio diretamente de Deus. É o único. Tanto que a Bíblia chama Cristo de unigênito. É o único que veio de Deus. E aí quando você vai aqui para João, no capítulo 1, ele cita coisas que nos clareiam muito a respeito de Cristo. Ele fala, por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, quando você vai lá para Gênesis, na criação, tudo se formou por meio do Verbo. E aí quando nós vemos que tudo se formou, ele já está falando, olha, ele estava com Deus, era o Verbo, e ele foi formado por meio disso e tudo se formou por meio disso. E está falando que o Verbo era Cristo, certo? Mas a Bíblia fala que ele foi criado e aqui está falando que ele criou. Como é que seria isso? Aí no verso 3 fala assim, todas as coisas foram feitas por meio dele, Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, tudo aquilo que foi criado, que você pode ver, veio por meio de Cristo. Perfeito. E agora olha que interessante isso daqui. Verso 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. E aí no verso 8. Ele, falando de João Batista, né? Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. 9. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Por que eu fiz essa citação da luz? Porque a primeira coisa que o Gênesis fala que Deus criou por meio da tua palavra foi a luz. Só que é tão curioso, porque aqui fala que Jesus é a luz. Fala que todas as coisas foi feita por meio dele, mas que ele também foi feito, porque ele foi o primogênito da criação, a primeira coisa que Deus criou. E que ele é unigênito, que ele surgiu a partir de Deus, diferente de todas as outras coisas que surgiu por meio da palavra. E aqui chama-se Jesus da luz, falando, olha, ele é a luz do mundo. Ele é a luz. E a primeira coisa que Gênesis fala da criação da luz. Só que é curioso, porque quando você vai estudar o livro de Gênesis, a criação de todas as coisas, lá fala que Deus criou algo para iluminar o mundo. A luz como nós a conhecemos, que são os luzeiros no céu. Sol, lua e estrelas. Só que, curiosamente, esta luz só veio a surgir no quarto dia. No quarto dia. Mas como assim, Diego? Então Deus criou duas luzes diferentes? Não. No início de todas as coisas, formou-se Cristo. A partir de Cristo, formou-se todas as coisas, inclusive a luz como nós a conhecemos hoje. O sol, a lua e as estrelas. Quando você vai para o livro do Apocalipse, por exemplo, João, ele olhando a nova terra, ele fala assim, olha, lá não precisa de luz, porque a luz é Cristo, é a lâmpada, ponto. E lá cita que o próprio Deus habitaria conosco, e Cristo habitaria conosco. Então, quando nós olhamos o conceito de divindade, Cristo, ele é Deus para nós? Sim. Por quê? Porque foi quem nos criou, porque foi quem nos remiu. Ponto. Isso é incontestável. Agora, quando o ser humano parte para a ousadia para querer entender Cristo, Deus, o Espírito Santo, a Bíblia nos dá um norte para que a gente não fique cego em relação a isso. Mas, obviamente, nós não vamos compreender na plenitude. Mas ele deixa bem claro. Cristo é sujeito, é criado, é submisso à vontade do Pai. Ainda que Paulo diz que Deus sujeitou a Cristo todas as coisas. Todas as coisas foi entregue a ele, porque isso foi do agrado de Deus. Mas Cristo só tem toda essa autoridade, porque Deus concedeu a ele, porque o Pai concedeu a ele.
Percebe? E hoje nós só entendemos isso porque o próprio Espírito de Deus nos dá entendimento dessas coisas que Cristo falou. Então, explicando para vocês o conceito de 3 deuses, isso não existe. Nós temos Deus Pai, a sua manifestação em espírito, e nós temos Cristo criado por ele. Devemos hoje reconhecer o Espírito Santo como essa ação de Deus em nós, sendo o nosso corpo templo do Espírito Santo. Devemos reconhecer que é somente pela vontade do Pai que Cristo nos alcançou, e devemos reconhecer que o nome de Cristo é o nome que se tornou o nosso proprietário de novo, uma vez que ele nos resgata por meio da cruz. É complexo isso? Não muito. Mas eu sei que isso pode ter sido uma novidade para você e você pode ter uma dificuldade para assimilar tudo isso. Eu espero apenas que você compreenda, e acerca daquilo que você tiver dificuldade, procure na Bíblia, peça, porque Jesus já falou quem vai te dar esse discernimento, o próprio Espírito Santo. Agora que você teve esse start, esse gatilho para estudar sobre o assunto, você tem a Bíblia na tua casa e você tem acesso ao Espírito Santo para te dar discernimento. Então, não procure doutrinas de homens, crenças de igrejas para compreender um assunto que a Bíblia já fala, que é o próprio Pai, é o próprio Espírito Santo quem revela isso a nós. Então, procure. Você vai ver que a Bíblia ela não se contradiz e que o Espírito Santo, conforme Cristo prometeu, é quem nos dá todo esse discernimento. Eu espero que Deus te abençoe. E me diga uma coisa. Se alguém fizesse essa pergunta para você, como você responderia? Coloque aqui nos comentários para eu saber e nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.